Então, na aula de hoje, a gente vai ver como o método das forças funciona para casos gerais de hiperelasticidade, ou seja, para estruturas com grau de hiperelasticidade 2, 3, até o grau N aí, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é mostrar o funcionamento, como construir a solução do problema de grau N, ou do grau 2 aqui a gente vai ver, através de um exercício, para ficar mais intuitivo assim, e prático a utilização. Novamente, então, o que a gente vai fazer? Pegar e aplicar aquela sequência de solução do método das forças. Vai pegar a estrutura, liberar ela, decompor em sistema 0, 1, 2, 3 até o N, determinar os deslocamentos de cada sistema, aplicar as condições de compatibilidade e, com isso, calcular as reações, esforços e diagramas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar e vamos começar a pegar um exemplo bem parecido com o que a gente tinha com a viga anterior, só que agora a gente tem aqui essa viga que tem um apoio simples a mais. Tá? Então teria esse apoio simples no ponto B. Beleza? Então notem, para essa estrutura agora nós temos 5 incógnitas, são as 5 reações, 3 no ponto A, uma no ponto B e uma no ponto C, e só temos 3 equações da estática. Com isso, a gente tem uma estrutura com grau de periodicidade igual a 2. Tá? Então vamos ver como é que a gente vai resolver esse probleminha que está um passo além daquele que nós tínhamos lá até então. Para simplificar, vamos considerar aqui um modelo de viga de Bernoulli, ou seja, a gente vai levar em conta somente a flexão, vamos desprezar o cisalhamento. Então, o primeiro passo do método das forças, o que era? A gente pegar o número de reações excedentes, ou seja, o número de reações igual ao grau de hiperelasticidade, e substituí-las por hiperestáticos. Então, no nosso caso aqui, vamos trocar essa reação no ponto B e a reação no ponto C por dois hiperestáticos. Tá? Então, vamos chamar aqui no ponto B de hiperestático x1 e no ponto C vamos chamar de hiperestático x2. Beleza? Então, se a gente eliminar esses dois apoios e considerar conhecido esses hiperestáticos, é como se nós tivéssemos aqui uma estrutura isostática para ser resolvida. Tá? Mas naturalmente a gente não conhece o valor desses hiperestáticos e é com auxílio lá da equação da compatibilidade, do cálculo dos deslocamentos, que a gente vai conseguir calculá-los. Então, etapa 1, liberamos a estrutura, etapa 2, vamos decompor. Notem que agora, diferentemente dos exercícios anteriores, a gente tem dois hiperestáticos, o x1 e o x2. Beleza? Então a gente vai ter o x1 no lugar da reação em B e o x2 no lugar da reação lá em C. Com isso, o número, a quantidade de sistemas ou subsistemas que a gente vai ter que gerar vão ser 3. Ou seja, o sistema 0, que leva em conta somente a estrutura liberada com o carregamento externo, ou seja, com a carga distribuída, mais o sistema 1, que seria a estrutura sem nenhum carregamento externo, somente com a carga unitária aplicada lá, onde o hiperestático x1 está aplicado, e o sistema 2, que é a estrutura agora só com a carga unitária referente ao hiperestático x2 aplicado. Beleza? Então notem aqui que o problema, quanto maior o grau de hiperelasticidade da estrutura, mais sistemas a gente vai ter que desenvolver. Tá? Então, para um caso genérico com um grau de hiperelasticidade n, seriam n sistemas que a gente teria que escrever. Beleza? Qual que era o próximo passo? A gente dá nome para esses deslocamentos que vão aparecendo. Notem aqui que na estrutura original, o deslocamento vertical no ponto B e no ponto C são iguais a zero. Tá? Então a gente vai ter que, para cada subsistema, calcular qual que seria o deslocamento vertical nesses dois pontos. Beleza? Então vamos lá tentar dar nome aos bois aí. Esse deslocamento vertical aqui no ponto B do sistema 0 vai ser o quê? Vai ser delta
lembrando lá que a gente sempre dá um nomezinho para os deslocamentos com delta e j. Tá? Então vai ser o que? Delta. O i seria esse movimento estaria sendo impedido por qual hiperestático? Pelo hiperestático x1. Então fica delta1. E o j é quem está causando esse deslocamento. Nesse caso, quem está causando o deslocamento é o carregamento externo, que a gente sempre coloca o zero. Então fica delta1, 0. Para o deslocamento aqui vertical no ponto C, como é que a gente vai dar o nome para ele? Vai ser delta. Quem estaria impedindo esse movimento na estrutura original? Seria lá o hiperestático x2, ou seja, o I é igual a 2. E quem está causando esse deslocamento aqui no sistema atual é o carregamento externo, ou seja, delta2, 0, 0 sempre do externo. Beleza? Então vamos partir agora para o sistema 1. Então no sistema 1 o que a gente vai ter? Lá no ponto B, a carga unitária aplicada nele vai causar um deslocamento vertical nesse ponto. Como é que a gente vai chamar esse cara? Vai ser delta. Aqui, esse deslocamento aqui, quem estaria impedindo esse movimento na estrutura original? Seria lá o apoio, ou seja, o hiperestático x1. Então fica delta 1. E quem está causando ele agora nesse subsistema? É a carga unitária associada ao hiperestático x1. Então ficaria delta 1, 1. Agora o deslocamento vertical lá no ponto C. Seria, como é que a gente dá o nome para ele? Seria delta. O I vai ser o quê? Qual hiperestático estaria impedindo esse movimento? Seria lá a reação em C, ou seja, o hiperestático x2. Então seria delta 2. E quem está causando esse deslocamento agora? Está sendo causado pela carga unitária, que está associada ao hiperestático x1, ou seja, delta 2, 1. E por fim, no sistema 2, a gente vai ter o quê? Vai ter lá a carga unitária aplicada no ponto C, que diz respeito lá ao hiperestático x2. Então, esse cara aqui vai causar o quê? Um deslocamento vertical no ponto B. Como é que a gente vai chamar ele? Vai ser delta. O I vai ser quem estaria impedindo esse movimento? Seria o apoio em B, que é representado aqui pelo hiperestático x1, ou seja, I é igual a 1. Quem está causando esse deslocamento? É a carga unitária relacionada ao hiperestático x2, ou seja, delta 1, 2. E seguindo a mesma lógica, a gente fecha aqui o deslocamento delta 2, 2 no ponto C. Beleza? Então, o que tem que acontecer para a nossa estrutura original hiperestática ser igual aqui a essa soma desses três sistemas? A gente tem que impor no final o deslocamento no ponto B e o deslocamento no ponto C tem que ser nulos. Ou seja, para o deslocamento no ponto B ser igual a 0, eu vou precisar que delta 1, 0 mais delta 1, 1 vezes x1 mais delta 1, 2 vezes x2 sejam nulos. E de forma análoga, a mesma coisa aqui acontecendo no ponto C. Então essas duas condições vão representar as condições de compatibilidade. Então só para ficar mais claro aqui, no ponto C eu tenho que o deslocamento é nulo. Ou seja, delta 2, 0 mais x1 vezes delta 2, 1 mais x2 vezes delta 2, 2 tem que ser igual a 0. Beleza? Então aqui, novamente, a gente vê que o método das forças ele transforma a análise de uma estrutura hiperestática numa sequência de cálculos de deslocamentos e eventualmente rotações em estruturas isostáticas. Então a parte, assim, vamos dizer, mais de pensar do exercício é para formular esse sisteminha aqui agora de equações resultantes. Então notem que desse cara todo aqui,
x1 e x2, opa, esse aqui tem que ser maiúsculo, x1 e x2 são as incógnitas e os deltas são os deslocamentos que a gente precisa calcular. Vale aqui, por exemplo, transformar o sistema, ou escrever o sistema de forma matricial, para ficar bem claro o que a gente tem que calcular. Tá? Então esses caras aqui são as nossas incógnitas, e para calcular as nossas incógnitas a gente precisa ter todos esses deslocamentos. Essa matriz que aparece aqui com esses deslocamentos é chamada de matriz de flexibilidade da estrutura. Então, que é uma propriedade importante dessa matriz, seja para grau 2 até grau 5, 10n, é que ela é sempre simétrica. O que quer dizer que uma matriz é simétrica? Os termos espelhados à diagonal principal são iguais. Então, a diagonal principal seria o Δ1, Δ2, ou seja, isso quer dizer, se ela for simétrica, o Δ12 é igual ao Δ21. Tá? Então a gente só precisa calcular um dos dois para preencher essa matriz. Calculando um, a gente tem o outro. Então, para resolver esse problema, a gente precisa calcular 1, 2, 3, 4, 5 deslocamentos. E esse número vai crescendo exponencialmente à medida que a estrutura fica cada vez mais hiperestática. Então vamos calcular esses caras um a um. Então para o sistema 0, a gente vai ter o quê? O delta 1, 0. Vamos, por exemplo, utilizar diversas formas para tirar esses deslocamentos, só para a gente ver as opções disponíveis. Então, aqui, por exemplo, delta 1, 0, a gente tem uma estrutura bem clássica aqui, que seria uma viga engastada livre com carregamento distribuído. Então, se vocês forem num livro de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, você vai ter lá, vocês mesmos já calcularam a equação da linha elástica lá em mecânica dos sólidos 2, dessa viga. Então, se quiser saber o deslocamento no meio do vão, simplesmente substitui o x por L sobre 2, tá? Seria a distância aqui que o x é medido. Então, L sobre 2. Fazendo isso, a gente obtém que o delta 1, 0 tem esse valor aqui, e ele acontece para baixo. A direção aqui é importante quando a gente for colocar esse deslocamento na equação de compatibilidade, que ele vai entrar com um sinal negativo lá. Tá? Então o próximo deslocamento seria o delta 2, 0. Esse cara aqui a gente calculou lá na primeira aula, que seria o deslocamento vertical da extremidade livre da viga engastada com o carregamento distribuído. Então a gente viu lá que ele tem essa intensidade e ele ocorre para baixo. Beleza? Para o sistema 1. Para o sistema 1 a gente tem uma carga unitária aplicada bem no meio da viga. Nesse caso a gente não analisou ainda. Então para resolver ele, vamos pegar e vamos aplicar o princípio dos trabalhos virtuais. Já que a gente vai usar só flexão, a gente precisa somente das equações do momento fletor, do sistema real e do sistema virtual. Para essa viga, como você tem um carregamento unitário, o sistema real e virtual eles coincidem, então basta a gente analisar somente um dos dois. Tá? Essa viga aqui ela teria uma característica de ser descontínua, porque você tem uma carga pontual aplicada no meio dela. Então, para aquelas integrais do princípio dos trabalhos virtuais, a gente teria que fazer a integral de um trecho mais a integral do segundo trecho. Tá? Então vamos chamar o primeiro trecho, o que começa aqui no ponto B e vai lá até o ponto A. Para esse trecho, vamos chamar ele aqui de x1. Deixa eu colocar em minúsculo para não confundir com o xzinho do hiperestático. Então, vou colocar aqui. Opa. Só voltar a ferramenta de escrever. Então, esse cara aqui, vamos chamar ele de x1. Tá? Então, o momento, se for calcular o momento nessa seção, o que vai ter? No sistema real e virtual são iguais,
esse momento vai ser causado pela força unitária com o braço da alavanca x1. Então, os dois movimentos vão ser positivos com intensidade de 1 vezes x1 ou simplesmente x1. Notem que se eu for fazer a integral aqui na segunda parte da seção, que seria do ponto C até o ponto B, poderia chamar isso aqui de x2, não tem nenhum carregamento sendo aplicado, ou seja, as equações do momento vão zerar. Então, para o princípio dos trabalhos virtuais, a gente só precisa dessa primeira seção, ou seja, a nossa integral vai de 0 até L sobre 2. Tá? Então, substituindo as equações do momento que a gente acabou de calcular aqui dentro, a gente teria que fazer essa integral de x ao quadrado de x igual a 0 até L sobre 2, onde a gente obtém o deslocamento aqui de L ao cubo sobre 24i. Notem que aqui a gente arbitrou que a carga virtual estaria para cima, ou seja, esse deslocamento ocorre para cima, então ele vai entrar com um sinal positivo lá na equação de compatibilidade. Agora que a gente precisa calcular esse deslocamento 2,1, que seria o deslocamento lá no ponto C, causado pela carga aplicada no ponto B. Como a gente não tem uma carga virtual ou nenhum carregamento aplicado lá no ponto onde a gente quer calcular o deslocamento, a gente vai, nesse caso, precisar ter um sistema real, vamos precisar criar um sistema virtual. O que é o sistema virtual? É a própria viga, agora somente com uma carga unitária aplicada no ponto onde eu quero calcular o deslocamento. Então tem que aplicar essa carga unitária no ponto C e avaliar as expressões de momento. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular lá o mzão e o mzinho para o primeiro trecho. Vamos utilizar o primeiro trecho aqui para essa viga como sendo aquele primeiro trecho do problema anterior. Então seria o x1. Então seria a integral aqui do ponto B até o ponto A, ou seja, de 0 até L sobre 2. Se eu passar a seção e olhar aqui só para a direita, o que vai ter? A minha equação de momento no sistema real é igual a 1 vezes x1. Fazendo a mesma coisa aqui na nossa sistema virtual, o que a gente tem? O momento aqui nessa seção vai ser causada por quem? Vai ser causada por essa carga unitária. Qual que é o braço da alavanca? Vai ser L sobre 2 mais x1. Então ficaria lá L sobre 2 mais x1 vezes a intensidade do momento, que é 1. Ou seja, seria o próprio x1 mais L sobre 2. Agora para o segundo trecho, o que a gente tem? A gente tem aqui o trechinho que a gente vai chamar aqui de x2, que vai de integral de C até B. No sistema real não há nenhuma carga aqui, então ele vai ser nulo. No sistema virtual tem aquela carguinha unitária. Tá? Então a equaçãozinha do momento do sistema virtual seria o próprio x2. Só corrigindo aqui, ficou um bugzinho. Beleza. Então, colocando esses caras dentro da expressão do princípio dos trabalhos virtuais, o que a gente teria? A integral de 0 até L desse cara vezes esse, do mzão de x1 vezes o mzinho de x1, mais a integral de 0 até L sobre 2, do mzão de x2 vezes o mzinho de x2. Como o mzão de x2 é zero, essa segunda parcela é nula. Então só precisamos da primeira parcela, ou seja, a parcela referente à seção que vai aqui de B até A. É isso que a gente tem aqui discriminado na equação 7. Então, substituindo os valores nela, a gente ficaria o quê? X mzão, que seria o x, vezes mzinho, que é o x mais L sobre 2. Beleza? Então, integrando esse polinômio, executando aqui os limites, a gente obtém o valor do deslocamento vertical nesse ponto. Notem que a gente arbitrou que a carga virtual está para cima, ou seja, esse deslocamento aqui, como deu positivo, está ocorrendo no mesmo sentido da carga virtual, ou seja, para cima. Beleza? E aí a gente continua a nossa saga. Partimos lá para o sistema
2. Aqui a gente usa aquela propriedade de simetria da matriz de flexibilidade. Então, o deltazinho 1, 2 é igual ao deltazinho 2, 1. Tá? Então, a gente já calculou, como a gente já calculou o 2, 1, o 1, 2, a gente já tem expressão para ele. Tá? Então, a gente sabe que ele ocorre para cima com essa intensidade. E, por fim, o deltazinho 2, 2 seria igual ao deslocamento vertical no ponto C, devido a uma carga unitária aplicada nele. A gente já calculou isso anteriormente, lá na aula 1. Então, o valor desse deslocamento ocorre para cima, com essa intensidade aqui mostrada no quadro. Beleza? Então, notem que a partir do momento que a gente monta aquela equação, decompõe o sistema e monta a equação de compatibilidade, o processo aqui vira bem uma sequência interminável de cálculo de deslocamentos. Então, pegando todos esses caras que a gente já calculou e substituindo naquele sisteminha de equações, aplicando aqui as propriedades do problema, substituindo Q por 20 kN, esse cara minúsculo aqui, e o L por 5 metros, a gente obtém esse sisteminha de equações para ser resolvido. Tá? Então, se colocarem lá na calculadora ou no Python, vocês obtêm as reações a serem obtidas. Beleza? Então, notem aqui que a dificuldade do método das forças, quando a gente tem grau de elasticidade cada vez maior, é que nós vamos ter que calcular cada vez mais deslocamentos. Uma estrutura com grau de elasticidade 3 seriam lá 6, 9 deslocamentos a serem calculados. E assim vai crescendo exponencialmente. Então ele se torna um método assim bem moroso e não intuitivo, não prático para ser usado assim no dia a dia de engenharia. Até porque dessa forma que ele é apresentado aqui, a gente não tem como colocar ele num sistema computacional. É difícil programar ele, né, automatizar os cálculos que ele requer. Tá? Então ele é mais para a gente aprender como funciona uma estrutura hiperestática do que ser utilizado na prática. Beleza? Ah, tá. Quando eu coloquei lá bem no comecinho, que a gente escreveu o sistema aqui com as equações de compatibilidade, eu peguei ele e passei para o formato matricial, que estaria aqui. Tá? Esses deslocamentos que estão aqui à esquerda, estão formando essa matriz, eles compõem o que é chamado de matriz de flexibilidade, que é o nome dado para essa matriz formada pelos deslocamentos da estrutura no método das forças. Essa matriz tem uma propriedade importante, que ela é uma matriz simétrica. Ou seja, por exemplo, aqui, para ela ser simétrica, tudo que ela tem que ser espelhada em relação à diagonal principal. Então aqui eu estou passando o mouse seria a diagonal principal. Então tem que ser um espelho do que está acima ou abaixo da diagonal principal. Ou seja, para isso acontecer, o delta 1, 2 tem que ser igual ao delta 2, 1. Seria uma propriedade assim que dá para provar. Aqui eu estou passando como propriedade já dada. Assim. Nada. Beleza. Continuando, então, a gente aqui calculou a reação no ponto B e no ponto C. Então, x1 o que era? Era a reação vertical lá no ponto B. E o x2 era a reação vertical no ponto C. Então, para continuar o problema, o que vocês fariam? A gente tem aqui agora a reação no ponto B e a reação no ponto C calculadas. Então, notem que todas as reações do engaste vocês calculariam utilizando as equações da estática. E com as reações calculadas, bastaria desenhar o diagrama do momento defletor. Tá? Então, a partir do momento que a gente calcula os hiperestáticos, o resto do exercício
recai exatamente num problema de estática. Então aqui para vocês treinarem ou fixarem o conteúdo, o que eu sugiro? A gente pegar aquele pórtico que a gente já vem analisando lá desde a primeira aula, só que agora colocar um engaste aqui no pilar da esquerda. Então os movimentos, aqui esse retângulozinho está travando o deslocamento em x, y e também a rotação. Tá? Então essa estrutura teria um grau de periodicidade 2 também. Então a sugestão aqui, se for resolver à mão, é considerar somente a energia de flexão, para diminuir o número de continhas, e decompor o sistema da forma que eu sugiro aqui. Então sistema 0, que seria remover a reação horizontal e vertical aqui desse apoio e substituir pelos hiperestáticos x1 e x2. E isso vai resultar no quê? No sistema 0 seria a estrutura liberada somente com carregamento externo, mais x1 vezes o sistema 1, que seria a estrutura somente com uma força unitária aplicada lá onde está o hiperestático x1, mais o sistema 2 seria a estrutura liberada somente com carregamento unitário, onde estaria lá o hiperestático x2. Tá? Então, como é só flexão, e aqui eu estou sugerindo considerar que as seções transversais são todas iguais, tende a ser até não tão moroso resolver esse exercício, mas para praticar. Uma coisa que seria legal também aqui fazer é resolver ele utilizando o software, ou seja, calcular esse deslocamento do sistema, os deslocamentos necessários do sistema 0, 1 e 2, utilizando o Mastan, por exemplo. Então esses fixam o método das forças e também treinam aí o passo a passo do Mastan para 3 probleminhas. Beleza? Então fica aí as duas sugestões, ou resolver no caderno, ou utilizar lá o Mastan para calcular os deslocamentos de cada subsistema. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez na aula de hoje, para cada sistema desse, a gente vai ter que calcular 2 deslocamentos. Então vai ter aqui um deslocamento horizontal, que a gente vai chamar aqui de delta 1, 0, e esse ponto também vai sofrer um deslocamento vertical. Vocês podem chamar aí de delta 2, 0. E daí para cada sistema aqui você vai ter delta 1, 1, delta 2, 1, delta 1, 2, delta 2, 2. Beleza? Então com essa parte aqui, com a sugestão da tarefa, a gente encerra a parte expositiva da aula e partimos aí para questões, comentários e dúvidas.